ativo caindo, quero comprar, buscar uma reversão de tendência. O que eu faço? Boto o MACD na tela. Coloquei o MACD. E agora? Espero o cruzamento para me identificar uma reversão de tendência. Repara, cruzou. E tem um Q no martelo. Tudo que eu preciso, Lones. Vou comprar aqui e vou deixar o stop abaixo daquela mínima, ir pra praia tomar caipirinha porque o dinheiro é certo, correto? Não. Se fosse tão fácil assim, né, cara, todo arigó conseguiria fazer dinheiro no mercado. Existe um segredo que eu vou revelar no vídeo de hoje que faz toda a diferença na hora de operar o MACD. Então, bora pro conteúdo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lones, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui, todos os domingos às 14 horas, eu faço um conteúdo para te ajudar a ser consistente e lucrativo dentro do mercado. E por isso que eu te convido a se inscrever aqui embaixo para participar dessa comunidade e receber todos os conteúdos para te ficar por dentro de tudo sobre mercado. E nesse vídeo eu vou te mostrar como operar o MACD. Vou te explicar exatamente o que ele é, de que maneira a gente deve operar ele, em que mercado e, principalmente, o ajuste, o segredinho que a gente precisa fazer nesse indicador para que ele funcione bem. Porque tem muita gente que coloca o indicador na tela, espera e falar um cruzamento, uma sobrevenda, alguma coisa e acha que o dinheiro vai começar a sair ali da frente do computador como se fosse uma máquina. E não é assim, né, cara? Os indicadores, eles são muito bons, são muito importantes, sem sombra de dúvida, né? Eles nos indicam para onde o mercado pode ir, de onde ele está vindo, ele tem uma funcionalidade muito boa. Só que a versão clássica, como tá todo mundo olhando para aquilo, fica mais difícil de conseguir fazer dinheiro dentro do mercado. Então a gente precisa testar diversas vezes o indicador, a experiência também nos ajuda muito a calibrar da melhor maneira e hoje eu vou te mostrar aqui uma forma muito legal de operar o MACD, depois de passar por todas as etapas. Lá no fim, eu vou te mostrar qual é o ajuste fino que a gente precisa fazer e que vai te ajudar sim a fazer dinheiro, seja onde tu estiver operando, pode ser em ações, pode ser em futuros, criptomoedas. Tendo volatilidade e liquidez, a gente consegue fazer grana com o indicador, tá? Vamos lá, o que é o MACD então? Bom, o MACD, que é Moving Average Convergence Divergence, ou seja, a convergência e divergência das médias móveis nos sinaliza se um ativo está numa boa tendência ou não, se ele está numa tendência forte. E de que maneira ele faz isso? De maneira parecida com as médias, tá? Só que aqui nós temos dois pontos, olha só. Nós temos o MACD linha e o MACD histograma. É o mesmo indicador, tá? A gente só olha ele de maneira diferente. O MACD histograma ele é mais fácil visualmente, mas eu gosto mais do MACD linha e tu vai entender por quê. Então, basicamente, o que esse cara nos diz é: o ativo está em tendência ou não? E essa pergunta ela é muito importante, porque é nas tendências que nós conseguimos fazer muito dinheiro. Quando o mercado está lateral, até dá para fazer uma graninha aqui, outra ali, né? Pegar uma moedinha lá e tal. Mas em tendências, cara, seja trader, seja investidor, é lá que a gente consegue realmente fazer muita grana e mudar de patamar. Por isso que a gente já começa a entender por que esse indicador é tão adorado por tantos traders. Porque realmente, quando a coisa funciona bem, quando a operação evolui bem, cara, é assim, ó, para ficar muito tempo surfando a tendência e colocando dinheiro no bolso mesmo, sem pressa de sair. Então, repara, o MACD clássico, ele é o de 26, 12 e 9. O que significa isso? Significa que nós temos uma média de 26, uma média de 12 e uma média de 9. E a interpretação dessas médias vai nos guiar para dar o entendimento para onde o ativo está indo. Então repara, se eu colocar a média de 26 e de 12, vai me dar isso aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, nos preços, a média de 26 exponencial e a média móvel de 12 exponencial. Por enquanto eu vou tirar aqui o MACD só para a gente ficar com os preços. O que a gente consegue identificar observando este movimento aqui? Que o ativo está em tendência de baixa. Claro, pô, eu tenho aqui média de 26, média de 12 apontada para baixo, com os preços abaixo da média, com zigue-zague descendente. O que nós temos aqui? Tendência de baixa. Então isso é muito importante. Presta atenção aqui, cara, isso é muito importante. Antes de a gente usar o MACD, a gente precisa saber identificar o que está acontecendo nos preços. Então, olha, primeiro a gente olha nos preços, depois nós vamos utilizar o MACD para refinar esse entendimento e até nos ajudar para onde a gente deve operar, ok? E esse que é o grande pulo do gato. Então olha aqui, cara, perfeito, tendência de baixa, o que eu vou fazer? De duas uma, ou eu vou ficar de fora do mercado, tá?
ou eu vou pensar em vender, entrar na ponta short, ganhar na desvalorização. Mas presta atenção numa coisa, cara. O que o MACD representa? Ele representa se o ativo está numa forte tendência de baixa ou de alta. E isso fica muito fácil de visualizar através da linha zero. Repara que nós temos essa linha zero aqui, tá? Que nos diz se o ativo está em tendência de baixa ou de alta. Quando o ativo está em tendência de baixa, o MACD vai ficar abaixo da linha do zero. Quando o ativo estiver em tendência de alta, o MACD vai ficar acima da linha do zero. Repara aqui, ó. Quando os preços estão subindo, o MACD está acima da linha do zero. O cálculo do MACD, ele é basicamente a diferença das médias, certo? E eu tenho também uma linha sinal. O MACD é essa linha azul aqui, propriamente dito. E esse cara é simplesmente a gente pegar a média de 26 e diminuir pela média móvel de 12. E aí eu tenho esse cara aqui. E esse cara aqui, o cara mais de baixo, que é a média móvel de 9, é simplesmente eu pegar o MACD e ir fazendo uma média, tá? O que tu observa, muitas pessoas falando é assim, cara, cruzou o MACD, né? Cruzou a linha azul, de baixo para cima, eu vou comprar. Não, tu não vai fazer isso. Por quê? Porque o ativo está em tendência de baixa. Então eu não vou querer comprar um ativo que está em tendência de baixa. Por quê? Porque os vendedores estão mais fortes. Eu vou começar a pensar em comprar esse ativo no momento em que os compradores estiverem mais fortes. Eu quero entrar junto com a inércia dos compradores. Eu quero ir junto com quem está com mais potência. E quem está com mais potência aqui nos preços? Os preços mandam. Os vendedores. Os vendedores estão com mais potência. Então eu vou esperar um ativo ficar em tendência de alta, os compradores ganhando potência, o MACD acima da linha do zero, e aí eu vou pensar em comprar. Bom, é isso, cara. Presta atenção nessa imagem aqui. Antes de eu te mostrar o que tu deve fazer, como tu deve operar com o MACD, eu vou te mostrar o que tu não deve fazer. Que é o que a maioria faz, tá? E que é aqui, ó. Um moedor de dinheiro, cara. Porque o que se vê por aí, né? Que a gente tem que pensar em comprar com o MACD quando ele cruza de baixo para cima. O que nós temos aqui? Nós temos aqui nada mais do que um cruzamento abaixo da linha do zero. E o que é um cruzamento abaixo da linha do zero? É um cruzamento onde os vendedores estão mais fortes. Então, eu não quero comprar aonde os vendedores estão mais fortes. Eu também não quero vender aonde os compradores estão mais fortes. Vamos estabelecer o seguinte, acima da linha do zero, eu vou só pensar em comprar. Abaixo da linha do zero, eu vou só pensar em vender. Ou seja, se eu tenho um gatilho comprador abaixo da linha do zero, o que eu faço? Nada. Porque existe uma divergência de informação. Pô, eu tô abaixo da linha do zero, vendedores mais fortes, só que eu tenho um cruzamento de compra, fico de fora. Porque eu sei que a propensão de ser um sinal falso aqui é muito grande, que é o que acontece. Na média é isso. Na média o mercado não está em tendência. Na média o mercado está errático, lateral. E esse é o movimento mais comum que tu vai encontrar. Cruzamento do MACD abaixo da linha do zero. Olha o que acontece, o mercado vai um pouquinho e já cai. E aqui a mesma coisa, ó. Nós tivemos um cruzamento de cima para baixo, ou seja, um cruzamento de venda, mas na zona de compra, onde os compradores estão mais fortes. Novamente, uma divergência de informação. E eu não quero fazer isso, porque é aqui que o mercado vai para baixo. Então, abaixo da linha do zero, vendedor, acima comprador. Ou seja, o que a gente vai fazer, e agora eu vou te mostrar a estratégia, o grande pulo do gato, o segredinho que faz toda a diferença na hora de nós operarmos. Nós vamos pensar em comprar quando o MACD estiver acima da linha do zero e quando nós tivermos um cruzamento acima da linha do zero. Olha isso, cara. Primeiro, média móvel de 26, média móvel de 12, ascendente. O que eu tenho com o histograma? Está acima da linha do zero. Então, tenho tendência de alta e tenho, portanto, os compradores mais fortes. O que eu vou precisar que aconteça agora para me autorizar, para o indicador me autorizar a comprar? Um rompimento para cima. Agora, repara, acontece aqui, ó. Olha que beleza de sinal, cara. Eu tenho um contexto de compra, eu tenho uma tendência de alta, MACD acima da linha do zero e sinal altista. Agora eu tenho tudo alinhado numa verdadeira obra de arte e agora sim a gente pode pensar em comprar com muito mais tranquilidade a favor da tendência, a favor da correnteza. O cara que não sabe nadar aqui, Lores, não sei nadar, tô ferrado, meu.
te joga no rio e opera a favor da tendência. Nada a favor da tendência se tu não é um bom nadador. E se tu é um ótimo nadador, tu vai nadar a favor da tendência e tu vai, cara, voar, tu vai quase sair da água. Então, coloca uma entrada na superação da máxima, stop abaixo da mínima e o alvo. Olha o alvo. A gente está falando de uma tendência. Então, faz sentido a gente pensar em alvos longos. Eu penso que, no mínimo, 2 vezes para 1. Tá? 2 vezes a amplitude do tamanho do risco e a gente vai surfar essa tendência. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha a tranquilidade. O trade não titubeou, acionou, aí foi lá um pouquinho, devagarinho, foi indo e foi pro alvo. Porque a gente tá com todo o fluxo ao nosso favor. A gente não tá tentando vender topo, comprar fundo. Nós estamos aproveitando um movimento de inércia altista para fazer dinheiro com essa galera que tá comprando que nem louco. Aqui tem um outro exemplo. Olha essa tendência. O mercado já vinha produzindo um movimento de alta. Mas eu ainda não tive o cruzamento que eu queria. Preciso de um cruzamento da MACD de baixo para cima. E MACD é essa linha aqui. Então repara, tem a tendência de alta, tem os compradores mais fortes. Vou vender aqui? Não vou, aqui eu não faço nada. Tem os compradores mais fortes e agora os vendedores entraram um pouquinho mais fortes. Mas isso aqui tem tudo para ser somente uma correção. O MACD só está me falando isso. Cara, eu estou corrigindo. Eu estou ainda acima da linha do zero. Não pensa em vender, meu velho. Pensa em comprar. Ele tá me dizendo isso carinhosamente, com uma voz de veludo. E olha o que acontece, olha o que acontece, olha o que acontece. O mercado dá uma titubeada, não cruza. Olha a simpatia desse indicador, né, cara? Ele ainda não cruzou, ele vai me avisar. Ele fala, Fabrício, tô querendo subir. No que cruzou, ele me avisou. Tô querendo ir. Tô querendo ir, eu vou falar, beleza, eu vou contigo, vamos que vamos. Comprei aqui, vou esperar acionar, né? Eu espero o fechamento do candle, coloco uma entrada na superação da máxima do candle e se no próximo candle acionar, eu tô dentro. Aí se no próximo candle acionar, eu boto stop abaixo da mínima. Tô dentro, acionou, maravilha. E agora, o que eu faço? Coloco o meu alvo. Alvo de, no mínimo, 2 vezes amplitude do risco. Tu vai perceber que, com o tempo, esse alvo ele é curto. Mas eu sugiro que tu comece devagar, porque eu sei que no começo é mais difícil de carregar uma operação com um alvo um pouquinho maior, né? Então vai escalonando, certo? Vai começando devagar e depois vai para 2,5, 3, até tu realmente buscar alvos bem grandes pra gente fazer bastante dinheiro, né? Tô dentro do trade, dentro, pou! Olha isso. Cara, o mercado simplesmente em nenhum momento titubeou em ir contra a operação, só foi a favor, porque a gente está surfando a maré, nós estamos nadando a favor da correnteza, coisa linda, tá? Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara, existe indicador milagroso? Não existe, existe como a gente saber usar o indicador. Por isso eu vou deixar um card aqui do lado para te entender toda a dinâmica dos indicadores, entender o que é esse santo grau dos indicadores. Assiste ele porque é um vídeo que está super completo, cara. Percebe a diferença de saber usar um indicador da forma correta para usar ele só de orelhada? Imagina se tu tivesse começado a operar o MACD só com cruzamento de cima para baixo, de baixo para cima, sem entender para onde o papel está indo, quem está mais forte. Por isso que esses segredos eles são tão importantes. Mas tu percebe como é sutil e como é simples, cara? Mas isso faz toda a diferença, eu te garanto. Pode parecer simples, mas é algo que realmente demanda bastante estudo, bastante experiência, muito tempo de tela. Por isso eu vou te pedir para curtir o vídeo aqui embaixo. E também, cara, se tu ficou alguma dúvida com relação a esse indicador ou qualquer outro, bota aqui nos comentários que eu mesmo respondo. E olha só, já percebi que tu é um cara que gosta muito de tendência. Eu gosto demais porque é ali que a gente consegue fazer muito dinheiro. E é por isso que eu vou deixar uma playlist inteirinha aqui para te entender sobre operações de tendência. É lá que a gente consegue fazer muito dinheiro. Então, te vejo lá.